E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aí para mais um vídeo do Diário de Bordo. Bora falar de bênção apostólica. Você já ouviu falar? Você que vai no culto, você que já frequentou um culto, ou você que frequenta os cultos na sua igreja, você já ouviu alguém dizer assim: irmão, irmã, não vai embora antes da bênção apostólica. Irmão, agora vamos dar a bênção apostólica. Irmão, agora eu vou ministrar a bênção apostólica, depois você pode ir embora. Você já ouviu falar disso? Pois então, eu quero trazer esse assunto aqui para você no Diário de Bordo Cidade. Bora conferir? Com certeza você já ouviu falar na bênção apostólica. Com certeza. Irmão, não vá embora antes da bênção apostólica. Irmão, não sai antes da bênção apostólica. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, né? Então vamos falar um pouco da bênção apostólica. O que é a bênção apostólica? O que é isso, afinal de contas? Bom, a bênção apostólica é a saudação de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, que é usada em várias igrejas para abençoar a congregação no final do culto, no fim da reunião. Não existe nenhuma regra que manda dar a bênção apostólica, mas também não existe nenhuma regra que proíba de se dar a bênção apostólica. A saudação no fim da segunda carta aos Coríntios é muito usada em várias igrejas, porque pede, é claro, a bênção de Deus sobre toda a igreja. Essa saudação também fala de cada parte da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. A passagem provavelmente ficou conhecida como a bênção apostólica porque foi escrita pelo apóstolo Paulo. Isso mesmo, pelo apóstolo Paulo. A bênção apostólica mostra que a verdadeira bênção é ter Deus no coração. A graça de Jesus limpa do pecado e dá força para viver de maneira correta. O amor de Deus tira a culpa e o medo de castigo. 1 João 4,18. A comunhão do Espírito Santo nos une a Deus e a todos os crentes no mundo, de maneira geral. Bom, então vamos lá. Deve-se usar a bênção apostólica na igreja? Dar a bênção apostólica no final da reunião da igreja não é uma ordenança da Bíblia. Logo, não é obrigatório. Mas também, como eu já disse, não tem nada que proíba. Cada igreja pode fazer como achar melhor em relação à bênção apostólica. A bênção apostólica é apenas uma saudação no fim de uma carta, pedindo a bênção de Deus sobre os leitores. Não era uma bênção oficial usada nas reuniões da igreja primitiva. Era costume entre os cristãos abençoar os irmãos em Cristo, mas não havia nenhuma fórmula exata para dar a bênção. 1 Pedro 5,14. E quem pode dar a bênção apostólica? Bom, não existe nenhuma regra na Bíblia sobre quem pode ou não pode dar a bênção apostólica. Muitas vezes na Bíblia, alguém com autoridade abençoava quem estava debaixo dele. Hebreus 7, 6 e 7. No entanto, não há nenhuma regra que proíba outros crentes de darem a bênção. Afinal de contas, é uma bênção. Concorda? Se é uma bênção, muita gente pensa:
Só o pastor pode, só o presbítero pode, só o apóstolo pode, só o bispo pode. Não, irmãos. Na verdade, como foi dito aqui antes, isso foi Paulo que escreveu. Então, bora lá. A Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão iniciado no século XVI por Martinho Lutero, que através da publicação de suas 95 teses protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica, propondo uma reforma no catolicismo. Os princípios fundamentais da Reforma Protestante são conhecidos como os 5 solas. Veja bem, presta bem atenção aí. Mas e a bênção apostólica, pastor Eduardo? Bom, a bênção apostólica, vamos falar muito desse assunto aqui para que você fique bem esclarecido e bem confortável com relação a isso. A chamada bênção apostólica não é nenhuma novidade no meio evangélico. Ela é tão comum e tão conhecida como a tradicional leitura feita nos cultos de Santa Ceia, lá em 1 Coríntios 11, 23. Mas assim como os católicos se prostram diante das imagens sem saber o fundamento de tal prática, do mesmo modo os evangélicos curvam as suas cabeças e abrem suas mãos estendidas em direção ao céu para receberem a tão falada bênção apostólica. A bênção apostólica é proclamada sempre ao final de cada culto, como eu também já disse aqui, sendo que somente o pastor local é quem tem a competência espiritual para impetrá-la. A mesma nada mais é do que o versículo final da segunda carta de Paulo aos Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Pois então, isto na verdade, que é usado como bênção apostólica, é o final de uma das cartas de Paulo. É o final de 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Palavras estas que são simplesmente uma oração de Paulo clamando em favor dos irmãos que receberam aquela carta. No que pese o seu valor espiritual, por se tratar de uma oração preferida em nome da Trindade, a qual ainda engloba em sua petição 3 fatores fundamentais na vida de qualquer cristão, ou seja, graça divina, amor divino e comunhão divina. A referida bênção, nos moldes como vemos ela hoje sendo praticada nos cultos evangélicos, nos nossos cultos, não passa de uma prática sem o menor respaldo neotestamentário. Não quero aqui ser contencioso, nem mesmo ser o causador de uma mudança de prática eclesiástica, longe disso, mas tão somente fazer um esclarecimento bíblico para que assim cada crente possa conhecer melhor uma prática tão comum em nosso meio. Lembra que eu falei assim para você, olha, o católico, ele presta reverência a algumas imagens, e eu não estou aqui falando contra os católicos, não é isso, é apenas exemplo, muitas vezes sem saber por que ele está fazendo aquele ato assim, ou por que ele está se curvando diante de tal imagem, o significado, ou por que, muitas vezes ele não sabe. E o cristão, o evangélico, ele procede da mesma maneira. Muitas coisas faz porque vê o outro fazer, muitas coisas faz por costume,
por hábito, por tradição. E essa bênção apostólica ou oração nada mais é, né, do que uma herança do catolicismo romano, a qual remonta em sua origem para a bênção arônica ou araônica, também conhecida entre os judeus como Nessiá Capaim, ou seja, estender as mãos, assim chamada a bênção descrita em Números 6:23. Assim se expressou o Papa Leão XIII em sua carta encíclica Inscutrubale del Concilio. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a caridade de Deus e a comunicação do Espírito Santo sejam com todos vós, segundo os Coríntios 13:13, veneráveis irmãos, e é de todo o coração que a vós e a cada um em particular, bem como aos nossos caros filhos, o clero e os fiéis de vossas igrejas, concedemos a bênção apostólica como penhor da nossa especial benevolência e como presságio da proteção celeste. O Papa João XXIII, que escreveu essa carta, esta que eu li agora, não a da Bíblia. Na verdade, todos os cristãos estão autorizados a abençoar e a orar por quem quer que seja. Atos 12:5, Romanos 12:14, Efésios 6:18, Colossenses 4:2 e 3. Diferentemente da antiga aliança, onde havia a figura do sacerdote como principal responsável pelo ministério da oração e da ministração da bênção. Levítico 9:22, Deuteronômio 21:5, Josué 8:33. Destaque-se que, na nova aliança, todos os crentes são como sacerdotes. Apocalipse 1:6, o que implica dizer que todos têm a competência para exercer o ofício da oração e da ministração da bênção. Esclareça-se ainda que não somos nós em si que abençoamos, mas, como já disse aqui, apenas oramos pedindo uma bênção sobre alguém, podendo Deus conceder a mesma ou não. Haja vista que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai Celestial, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1:17. Portanto, nenhum crente, independentemente do cargo eclesiástico que ocupa, é detentor de uma unção especial para conceder determinada bênção em detrimento da incapacidade espiritual dos demais. Crer que somente o pastor de uma igreja local é quem tem autoridade para conceder determinada bênção é o mesmo que estar colocando nele a origem da mesma, dando a ele a posição de detentor e distribuidor da bênção, o que contraria as próprias Escrituras. As palavras de 2 Coríntios 13:13, recitadas ao final de cada culto, não podem ser tidas como palavras milagrosas ou mágicas. Lembremos que Deus condena a repetição de palavras na oração, Mateus 6:7, bem como que Paulo não repetiu no encerramento de nenhuma outra carta a oração de 2 Coríntios 13:13. Além do mais, antes das palavras em si, que são usadas para se pedir algo, a fé é bem mais importante em uma oração. Hebreus 10:22, Tiago 1:6 e 7. A referida bênção apostólica não é uma bênção especial, mais nobre do que as demais orações abençoadoras, ou mais nobre do que as
as orações muitas vezes feitas no culto ou na sua casa, mas tão somente é um apego literal a uma passagem do Novo Testamento. Sua prática e observação não vem a ser um pecado em si, pois, como já dito, a ordem bíblica é para sempre abençoarmos, pedirmos a bênção sobre alguém. E creio que a fé e a boa intenção das pessoas envoltas na bênção apostólica acabam tornando eficaz em alguns casos. Então, a bênção deve acabar? Não devemos fazer mais? Não, claro que não é nada disso. Isso aqui é só para esclarecer você do que você está fazendo. Né? Não tem esse negócio de não vamos fazer mais. Cada igreja deve ter ciência da verdade bíblica que foi dita aqui. E assim decidir o que acha melhor. Eu prefiro que continue. É uma hora que a gente tem uma comunhão assim diferente, né? Uma oração não diferente no sentido de poder, mas diferente no sentido de que sempre que o pastor está ministrando ali, a gente acaba que parece que recapitula o culto todo, né? Parece que a gente recapitula tudo que foi dito ali, como se a gente fizesse um breve resumo de tudo que a gente ouviu e de fato a gente ali parece que tem a certeza, eu disse parece que tem a certeza, né, que leva realmente uma bênção especial para casa e como a vemos hoje no final de cada culto, foge da sistemática bíblica. Isso é um fato inconteste. Porém, eu trouxe este fato aqui para você, esse esclarecimento, apenas para esclarecer você, para que você cresça na graça e no conhecimento. E não para que você fique disperso quando o seu pastor, o seu dirigente, for dar a bênção apostólica. Não é essa a intenção. Continue com o mesmo fervor, com a mesma fé que você sempre ficou, que você sempre agiu no momento da bênção apostólica. Isso aqui foi um vídeo para esclarecer e não para quebrar a sua comunhão com o seu pastor, ou com a palavra, ou ainda com as bênçãos que Deus tem sobre a sua vida. Entenda que quando você faz algo com consciência, é muito melhor do que você fazer porque vê os outros fazerem. Fazer porque, não sei, é costume. Agora você já sabe. Olha, é uma carta que Paulo escreveu, que o final foi tão bacana, que o final foi tão assim abençoado, que a igreja resolveu adotar como encerramento dos cultos. Pronto, agora você já sabe o porquê da bênção apostólica, de onde surgiu, como surgiu, né? Agora você não está mais fazendo ou não vai mais fazer apenas por costume ou hábito. Que Deus te abençoe. E se você gostou desse vídeo, desse esclarecimento, deixa aí o seu like, o seu joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque tem aí uma pesquisa que diz que 60% ou mais das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. Não custa nada para se inscrever no canal. É só você por lá inscrever-se, ativa aquele sininho que tem do lado para que quando tiver um vídeo novo você receba aí no seu celular, no seu computador, olha, saiu um vídeo novo. Indica o canal Diário de Bordo para outras pessoas. Como eu já disse em outros vídeos, tem
tantos canais que são só de baboseira, de palavrão, de um monte de fanfarrice, com 1 milhão de pessoas. Diário de Bordo existe com o nome Diário de Bordo talvez há uns 3 anos ou 4 anos, né? Antes era Pequenas Mensagens Virtuais, mas é o mesmo canal. E temos aí 200 e poucos membros. Quantos crentes nós somos, afinal? Quantos irmãos nós somos, afinal? Mas eu garanto, eu tenho certeza absoluta de que muitos irmãos que não são inscritos aqui, que não indicam o canal, que não compartilham vídeo, compartilham vídeo lá de bobeira, de dancinha, vídeo lá de gente que tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores, que não traz crescimento nenhum, que estraga a educação dos filhos, que estraga a casa, que estraga os ensinamentos bíblicos. Mas é engraçadinho. Ah, eu gosto tanto, é engraçado. Nós somos chamados para fazer a diferença. Então bora lá, pô. Somos quantos milhões de evangélicos nesse país? Em um canal que tem 12, 13, 14 anos, com 200 inscritos. Ah, vergonha. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.